Porque Fala galera, estamos começando aqui mais um Hipertrofiando Cast, tá? E hoje eu tô aqui com meu amigo Marcelo, graduando em nutrição, e também o José, farmacêutico, né? Que só em conversar com ele a gente já conhece uma paixão, já sabe que ele ama a profissão que ele atua hoje em dia. Então, hoje a gente vai trazer um bate-papo bem interessante e fazer com que a gente flua para outros caminhos aqui, né? Hoje, Márcio? O papo hoje vai ser bom. Mas antes da gente começar, mete o dedo no like aí, se inscreve no canal, faz o Hipertrofiando Cast chegar ao mundo. Vamos lá, galera, a gente precisa de vocês, que vocês divulguem esse canal, que vocês divulguem esse trabalho, porque, cara, esses dois aqui vão contar umas histórias muito bacanas pra vocês aqui hoje. E pra começar, né, o podcast de hoje, eu já começo fazendo uma pergunta pro José aí, né? Como é que você chegou até a fazer o que você gosta hoje, a farmácia, né? Até hoje você começar a falar com tanta emoção que eu sinto que você realmente tem amor pelo que faz. Ah, meu amigo, eu antes de mais nada gostaria de agradecer o convite, né? A gente que agradece, é importante porque um convite como esse de vocês faz com que eu me sinta prestigiado, não como pessoa, mas como profissional de saúde e farmacêutico. Então, aproveitando esse momento, eu gostaria também de expandir essa etapa e oferecer esse podcast a todos os meus amigos farmacêuticos. Todos. Eu não quero fazer aqui discurso de classe, mas eu quero só deixar esse abraço fraterno a todos os meus amigos farmacêuticos. Eu estou aqui representando essa classe, os farmacêuticos. E todos de saúde, como nutricionistas, fisioterapeutas, médicos e etc. E o amor e o desejo pela farmácia, ele apareceu por uma demanda pessoal. A minha esposa, Elaine, ficou nervoso, falou da esposa, o cara ficou nervoso. Nós temos 3 filhos vivos e 3 mortos, que Deus levou, Papai do Céu. Então, nas primeiras gestações, o bebê morria, Marcelo, e a gente, na primeira viagem, não tínhamos aquela resposta. Ele simplesmente morreu, abortou e foi-se embora. No segundo, mesma coisa. Aquilo começou a me causar uma inquietação, porque a gente não obtinha a resposta. No terceiro, morreu de novo. Ela ficou internada em um hospital público, passou 15 dias para investigar o possível problema. Saímos de lá sem resposta. A única resposta foi: não tentem mais não. Não Caramba. tentem mais. Aí eu digo, meu Deus, eu vou estudar. Eu vou estudar para saber o que está acontecendo com minha mulher. Aí fiz um vestibular, a intenção era ser médico, né? Mas aí a nota só deu para entrar no curso de farmácia, e graças a Deus. Porque lá eu me deparei com vários universos, porque a farmácia ela não está ligada única e exclusivamente aos medicamentos, né? Você lá estuda anatomia, fisiopatologias e hematologia, que foi onde abriu meus olhos quando eu me debrucei nessa cadeira, para poder começar a entender qual era o problema da minha esposa. Óbvio que não foi o curso de farmácia que fez com que a gente chegasse ao medicamento que proporcionou ela ter as gestações dela e hoje a gente tem nossos filhos, entendeu? Uhum. Mas essa necessidade fez eu cursar farmácia e hoje ser apaixonado, né? E assim, viver intensamente. E só fazendo um parêntese, eu sou muito prolixo. Quando eu estiver falando demais, pode falar. Olha, que a gente tá pra lhe escutar. Eu tenho um problema que eu digo às vezes, que eu, pra dizer que sou prolixo, eu sou prolixo. Então vocês podem cortar, bata aqui por debaixo assim na minha perna. A gente tá tão interessante o bate-papo que a gente tá querendo escutar. Todo mundo da área da saúde já assistiu esse filme. E eu assisti na época do mestrado, que é O Óleo de Lorenzo. Uhum. Você já entendeu, né? Eu não aguento assistir. Não pensou nesse filme, que o casal, né? O bebê tem uma doença neurodegenerativa e o marido e a esposa lá, eles vão atrás para pesquisar possíveis medicamentos que vão ajudar e tal. Eu sei que eles se aprofundam tanto, né, e descobrem um óleo lá que é feito não sei aonde, tem que trazer esse óleo de tal lugar, não sei o que. Eles se aprofundam tanto naquilo que eles discutem a prescrição do óleo, a quantidade, com doutores, meu amigo. Os caras que estão estudando aquilo ali há anos.
entendeu? E eles conseguem melhorar a qualidade de vida do filho, e o filho vive, parece que o menino só ia viver até os 6 anos de idade, sei lá, e ele vive até os 30 anos, parece. Um negócio absurdo, é fantástico o filme. Olha o de Lourenço. Eu acho que assim... Assistam. Tudo acontece, né, na nossa vida, porque tem que acontecer por um acaso ali. E quando você começa a falar, a gente sente nas suas palavras que teve um motivo, né? E para você chegar até onde você chegou hoje, né? Porque quando você fala, a gente entende que você entende do assunto de farmácia, que hoje em dia para nós profissionais, até antes de começar o podcast, eu e o Márcio estava discutindo que na nossa área, né, profissionais de educação física, a gente não paga farmácia. Na nutrição você já paga, mas a gente se depara com tantos indivíduos ou pessoas que tomam medicamentos, né, que fazem parte da vida dela, mas que a gente não estuda. E que por um acaso, mas quando a gente começa a perceber, a gente tem que seguir outra linha para tentar entender, porque aquilo que ele coloca na boca dele pode fazer uma diferença enorme, né, no sistema. É importantíssimo a gente entender sobre farmacologia, importantíssimo. Até mesmo os medicamentos antihipertensivos, né, que possuem determinados horários. Tem um estudo agora de um cara que fez doutorado, Leandro Brito, se eu não me engano, e ele verificou que o melhor horário de treinar musculação para o hipertenso, musculação que seja exercício aeróbio, é depois das 18 horas, caso ele tome o medicamento pela manhã, que é o que normalmente eles fazem, né? Depois do café eles tomam o medicamento lá, a medicação antihipertensiva, e ele viu no doutorado dele que o melhor horário era esse, porque era mais ou menos quando a ação do medicamento estava reduzindo, a pressão já estava se elevando novamente, aí você entrava com a intervenção de treino, e aí baixava a pressão de novo e o cara mantinha a pressão do hipertenso baixa por mais tempo ali, né? Fazendo um efeito contínuo, né? Juntando o efeito do medicamento com o treino. Se os amigos me dão licença, eu gostaria de aproveitar esse gancho de vocês dois para dizer da importância de um momento como esse. Profissional da educação física, profissional da nutrição, mesmo que graduando ainda, mas já é aspirante, né? Só o fato de estudar já... E pelo que a gente percebe, o quanto ele é apaixonado, ele se debruça sobre as matérias. Eu já conceituo você como o meu núcleo. Imagine eu que conheço ele há um tempo. E o profissional de farmácia. Olha só que união em uma mesa, num bate-papo como esse, a gente percebe que você falou da hipertensão, do paciente que toma losartana. Marcelo pode prescrever qualquer dia a um paciente dele um citrus aurantium, que é comum a gente fazer. Vocês devem se debruçar isso dia a dia, perguntar o protocolo dos seus pacientes. E aí o paciente vai tomar um citrus aurantium em jejum, o Nutri passa, e às vezes ele esquece de perguntar, por exemplo, uma losartana. O citrus aurantium é derivado da laranja que Kai Green. Conhece Kai Green, né? Conheço. Demais, né? Já citei o nome dele pra levantar aqui a audiência da galera. Da galera bore, né? Ele gosta de chupar essa laranja, a laranja é azeda, que tem lá a banda do norte, lá de cima da América do Norte, e que dela se extrai, né? O citrus aurantium, e tem o suplemento que aumenta a termogênese, lipólise, etc. Mas ele tem interação com a losartana. Então o paciente toma um citrus aurantium, pá, de boas, e começa a ficar hipotenso. Demais. Ele deixa de ser um paciente hiper, efeito, né? para ser hipo. Aí ele fica como? Triste, lento, letárgico, sonolento. Que danado está acontecendo com esse cara? Que a pressão dele era 16/10, 14/10, agora o cara está 9/6. Doente. O profissional da educação física, se não paga na universidade, mas pode fazer uma especialização nesse sentido, ele vai ter um entendimento. Rapaz, você está fazendo o que de manhã, meu filho? Isso. Rapaz, isso aí tem sinergia. Vai dar o regulation, ao termo, né? Marcelo aprendi hoje com o Marcelo esse termo. Nesse caso aí é o bad regulation, né? Não dá, é o bad, é o ruim. E hoje em dia interação do citrus aurantium com a losartana e o exercício. Aí, meu amigo, entendeu? Então isso aqui pra mim é mágico. Esse momento aqui, sabe? Especial demais. Meu amigo, agora a gente tá muito curioso. Falar um pouquinho do Marcelo, né? Marcelo aí vem numa pegada mais forte, diferente. Hoje em dia ele é mais focado, né? Mas na época que eu lhe conheci, você não era... Mas eu já peguei uma época que você obeso, vocês falaram um pouquinho pra mim. E aí foi de onde você começou a decidir nutrição. E Marcelo é aquele cara que quando ou é 8 ou é 80 mesmo. Quando ele decide fazer um negócio, ele vai lá é 100%. e faz. Eu não entro em nada pra não ser o melhor. Muito bem. Isso é verdade. Nos estudos, no trabalho,
na dedicação com a academia, na alimentação. Eu não entro em nada se não for para ser o melhor. Pelo menos Veja ele no lá, meu treinando conceito. focado com fone de ouvido, meu amigo. Ele é assim. Pelo menos no meu conceito. Eu tô na academia para treinar, não é para ficar de papinho. Boa. E meu tempo é valioso. Então não posso ficar perdendo tempo na academia, conversando, trocando ideia, porque eu tenho que trabalhar também. Meu tempo vale ouro. Então, quando eu conheci Diogo, eu já não era mais tão cheinho assim. Você já Mas eu vinha de um estilo de vida muito pesado. Era o auge da pandemia. Eu estava bebendo praticamente de quinta a domingo. Aquelas lives virando Meu noite. amigo. Acabou com muita Teve gente uma, ali. teve uma semana, Gustavo Lima, teve uma semana que eu comprei 5 caixas de cerveja. E eu só parei de beber quando acabou as caixas. A semana todinha. Então eu me vi ali no início. Eu não sei se eu posso chamar de depressão, porque eu nunca busquei ajuda e nunca foi diagnosticado. Eu tenho absoluta certeza Mas- que várias pessoas que vão assistir isso agora vão se identificar com isso que você está falando. Mas eu tinha certo pra mim que algo estava errado. Eu estava fazendo aquilo, mas aquilo me incomodava. E que eu precisava mudar. Mas eu me sentia amarrado. É como se eu tivesse vicioso, né? atado e não conseguia sair daquilo. Mas é isso mesmo, Marcelo. Eu não conseguia sair É isso daquilo. mesmo. Se você me permite Claro. fazer um adendo no que você está dizendo, porque a sua história ela é similar demais à minha, né? Porque vão perceber, obviamente, que eu ainda sou um ser opulento, ou seja, rico em tecido adiposo, gordo. Chamo de gordinho não, porque é uma coisa que me deixava chato, era quando eu falava de gordinho. É gordinho, eu tenho um compadre meu que ainda me chama de gordinho. Pô, gordão, pô, gordo. Ocorre que há quase 15 meses atrás, foi dia 1º de novembro, que foi o dia que eu tive o start na minha vida de mudança. Eu pesava... Interessante que essas datas a gente sempre se lembra. Lembra? Marca, né? Marca. Foi o que dia? 1º de novembro. 1º de novembro. O meu foi 6 de agosto de 2020. 1º de novembro de 2021. 190 quilos, beirando 193, eu ficava oscilando, ficava feliz. Aí era quando eu ia no banheiro, fazia um xixi, o cocô oscilava. Era 190 quilos, um paciente super obeso, eu não sabia nem que tinha essa nomenclatura, nós conversávamos aqui antes de iniciar, a gente fez um preâmbulo dessa história, eu acho interessante contar, porque Marcelo contou a dele, né? Eu queria porque, que nem um amigo falou aqui agora, isso reverbera. Reverbera de tal forma que muita gente hoje me procura e talvez eu só esteja aqui hoje por conta disso. Porque não é fácil. A gente sabe que é difícil. E MC 60, né? Mais de 60, era Mais de 65. 65. Super obeso. Eu cheguei obeso. para consulta para cirurgia bariátrica porque minha esposa, ela implorava para eu fazer. A minha mãe dizia, meu filho, faça. Meu pai. Você andava, mas com muita Muita. Essa conversa nós não Você chegou a tínhamos. que peso? 193 foi o máximo. 193 Não tinha roupa. A minha Chegou a ficar só deitado na cama? Não cheguei a esse né? ponto. Não cheguei a esse ponto de ficar só deitado na cama. Inclusive a cama era um trauma pra mim. Porque eu tinha dificuldade em dormir, tinha a apneia do sono, Muitas dores? não tinha o sono perfeito e o que era o pior, eu quebrava a cama. Toda a cama que eu deitava, eu quebrava a cama, eu quebrava uma cadeira, eu não sentava nessa cadeira de forma confortável, era muito peso. E as pessoas pedindo, eu disse, eu vou. Aí fui reprovado a primeira vez no processo, porque tem que passar pelo psicólogo, eu tinha problema com bebida alcoólica. Quando eu cheguei, eu via os uísques ali, né? Eu gostava de tomar um uísque e tal, mas é uma prática que eu também abandonei. E era reprovado. Aí um dia eu comecei a mentir. De tanto meus pais pedirem a esposa, Marcelo, eu comecei a mentir. Pra poder fazer essa bendita cirurgia bariátrica. A bariátrica. Aí eu tô bem dia, conversando com o médico, tudo certo, data organizada para fazer a cirurgia, todo mundo feliz lá em casa, festas, mas eu na minha mente, só eu sabia a minha tristeza e a minha preocupação. De ser um paciente Já formado. já formado, com todo conhecimento. Você tem quantos anos de formado? De formado eu tenho uns 2015, uns 7 anos, né? Nessa faixa, 6 anos. Mas assim, a formação acadêmica, ela lhe dá uma base gigantesca, né? Mas só que
tem algo que faculdade nenhuma consegue dar, nenhum de nós, que é a parte prática. É o empirismo da experiência. É tanto que tem balconista de farmácia que ele, eu não vou dizer que ele saiba mais, mas ele às vezes ele ensina. E você tem que estar pronto a escutar, porque o cara vive aquilo. Ele vive aquilo o dia inteiro, né? Então ele tem a prática, o empirismo. Entendeu? Assim como tem coach que não tem formação nenhuma. Mas que vive. Mas o conhecimento que ele tem profissional aí que não tem. E hoje um dos melhores coaches, né, daqui do Brasil, Mr. Size. Não tem formação em educação física, não tem formação em nutrição, não tem formação em endocrinologia. Mas se você for ver aqui no Brasil, ele é um dos preparadores que levam o cara ao nível top. Inclusive ele levou o Felipe Moraes agora, né? Foi, se não me engano, foi top 6, 5 no Olímpia, que é um dos melhores patamares de um bodybuilder, né? Essa semana a gente tava conversando sobre ele. Sobre a DECA. Sim. Pelo protocolo que ele usa. Esses caras, né, do bodybuilder, eles têm porque assim, quando eles pegam, diferencia muito, né, de coach para coach. Tem coach que ele usa pouca coisa, mais regular e adapta à dieta. Eu acho que o Marcelo consegue falar isso até melhor que eu. E tem um cara que já joga muita coisa suprafisiológica ali no corpo do indivíduo que talvez não seja necessário, né, Marcelo? E tem coach que inverte a ordem lógica das coisas. Mas agora Por exemplo, a DECA base. Chama Deca Only, né? Deca Only. Quando é da Deca, é o Deca Dick. O Deca Dick. Aí eu passo. Ô, mas eu tô curioso. Mas você fez essa bendita bariátrica ou Não, não fiz não. Eu não fiz não. Aí eu perguntei. Como é que foi isso aí? Eu disse assim. Aí eu penso, doutor, eu vou perder quantos quilos? Na faixa de uns 40. Disse, meu amigo, 197 menos 40. Aí o que? 157, né? Aí eu pulei da maca. Eu disse, eu vou fazer não. Homem, por caridade, eu disse, vou nada, mano. Instrumentação cirúrgica já tava tudo pronto, ele amolando. Olha, amolando os bisturis. Eu disse, vou nada, doutor. Vai perder 40 quilos e depois ainda vai ter que fazer dieta. Sabe por que eu não vou? Porque o principal, o senhor não vai conseguir fazer a cirurgia. Que é a minha mente. Diogo, eu chego na academia hoje. Eu sei que eu ainda sou o mais horrível. Eu tenho essa consciência. Mas quando eu passo aquela roleta, que tantas e tantas vezes eu tentei passar e tinha vergonha dos apontamentos, eu me sinto o cara mais bonito da academia. Porque a minha mente é de Arnold Schwarzenegger. É a disciplina. É de Ronnie Coleman. Mas é isso mesmo. Entendeu? Não me importa se eu vou conseguir levantar 4 quilos ou 200 em qualquer exercício. Mas não é pra ter vergonha, não. Não é pra ter porque vergonha. Você vai lá e dá o você seu vê uma máximo. pessoa obesa na academia, isso é uma inspiração. A gente tem que acolher, cara. Tem que pegar e dos dois lados, com ele. Tem que, meu irmão, é isso aí. Dos dois lados. Na porque realidade, vamos lá, vamos embora. Ó, meu amigo, eu tô todo arrepiado, sabe por quê? Porque ele é quem mais precisa de você, meu amigo. Esse é o paciente que você tem que ter mais cautela, mais humildade para recepcioná-lo e estender a mão. Dizer, meu amigo, venha que eu vou com você. Porque treinar um bodybuilder, com todo respeito que eu amo, eu admiro, e eu vou ser um bodybuilder. É bom, é fácil. Você já é, né? Eu já sou. Você já Porque é. você tem a isso, cabeça. sua mente já tá blindada pra isso. Isso. Exato. Mais difícil é você treinar o mais distante de você. E mais difícil ainda é você ajustar a sua régua. Porque a sua régua é uma, a do cara é outra. A do cara é outra. E o profissional de saúde, de educação física, ele tem o dever de ajustar a régua dele. Exato. Ele não tem nenhum favor, não. Ele tem o dever de ajustar. Se ele fez o juramento, ele tem o dever de acolher. Dizer, meu irmão, aquele cara ali ele precisa da minha atenção redobrada. Eu tenho que ter humildade para recepcionar e ajustar, entender que o cara não vai ter uma amplitude no exercício, que ele não vai conseguir fazer certos movimentos. Isso dificulta até a parte de avaliação postural, né, Márcio? Porque o cara que ele tem um tecido adiposo mais denso, né? Quando a gente vai olhar e avaliar a postura, né? Como ele tá, para poder montar e prescrever um exercício, seja o cara que tenha o tecido adiposo, seja um gordo, ou seja um cara que tenha uma massa magra maior, né, também, você não consegue observar porque tem muito músculo, muita gordura, então fica um pouco mais difícil. Mas pegando o gancho do que você falou aí, é uma das coisas que eu falo até para meus amigos, né? Seja o obeso, seja o gordo, seja o magrinho, ele se inspira em alguém que já foi ou gordo ou magrinho, porque eu já vi bodybuilders
tá? Que hoje tem um shape que, se brincar aí, pode contar 5, 6, 10 anos, eu não consigo colocar, você não consegue colocar. E o cara foi gordo, mas tava aqui, ó. O cara chegou, foi lá na disciplina, fez o trampo de fazer a dieta, fez o trampo de ir lá todo dia, fazer cardio. E isso é uma coisa que só você pode moldar, né? As Com pessoas certeza. vão estar ali pra te ajudar. A mente, mas a mente a mente, essa virada de chave, a mente é o principal. é o principal. Quando eu falei das amarras que eu tinha, que eu não conseguia sair daquele estilo de vida, que era cíclico, bebia, não tinha o que fazer, academia fechada, mas eu tinha plena consciência que eu tinha que mudar. Aí o que aconteceu? As ironias do destino, da vida, eu terminei indo morar em Brasília. Eu cheguei no dia 6 de agosto de 2020. E naquele momento, eu me vi livre de todas as amarras sociais. Eu não tinha mais núcleos de amizade, de cachaça. Eu não tinha mais nada que me prendesse. Eu me vi ali, eu vou viver a vida agora do jeito que eu quiser. Eu posso montar minha rotina, fazer o que eu quero e atingir o resultado que eu quero. E foi aí que você percebeu que as pessoas que estavam ao seu redor lhe influenciavam a fazer uma coisa que você estava tentando fazer, sair Como e não o conseguia. contexto social É por isso que influencia a nossa eu vida. digo muito. Por isso que você uma tem que andar com pessoa- pessoas que estão olhando pra cima. E você não é- olhando pra cima Não é também. nem olhando pra cima, mas que tem o mesmo objetivo. Se tem tu o mesmo quer- objetivo. E se que esse tu objetivo quer- seja algo, Se tu algo quer, se tu quer plausível, chegar né? a um nível de ter um objetivo de emagrecer 20, 30 quilos, ande com quem já fez. E eu, Né? e eu tem tinha- os eu hábitos tinha- de quem já Quem sabe fez. o caminho. Antes com quem sabe o caminho. Quem sabe o caminho. Isso. Quem conhece a sua dor. Isso. E eu conhece tinha um a sua dor, histórico exato. desde criança de ser gordinho, de ter que perder peso para poder competir no judô, desde criança. No colégio, meu apelido era gordinho, era coxinha. E isso é algo que vai assimilando dentro da gente. Certeza. Então, quando eu cheguei em Brasília, me vi sozinho, sem amigo, morando sozinho no meio da pandemia. Primeira coisa que eu decidi, virei a chave. A partir de hoje, eu sou um fisiculturista. Uma hora chega. A partir de hoje, como você falou, a partir de hoje eu sou um fisiculturista. Pensar como Eu vou e agir treinar todo dia, vou fazer dieta e vou estudar. E aí eu fui galgando o meu caminho. E as Estudando. pessoas. Por mais que eu estivesse fazendo coisas erradas, eu estava fazendo. Eu podia estar não na intensidade correta, mas eu estava no caminho certo. Mas É ele isso. fez chegar a um canto e hoje as pessoas que estão ao seu redor são as mesmas que eram antigamente. Não são. Já são outras, né? É, tem que ser. E o mais interessante é a capacidade que a gente tem de impactar positivamente as pessoas ao redor da gente. E esse é o trabalho da gente, né, da área da saúde, é influenciar as pessoas. Eu vejo que no meu Instagram eu posto dieta, treino, e eu começo a perceber que as pessoas começam a olhar o estilo de vida querendo fazer o que eu faço, mas às vezes não é tão simples, né? Às vezes a gente julga muito, e uma das coisas que eu tava até conversando com uma aluna minha, e ela no meio do treino, caramba, mas, ó, você pega uma pessoa que não tem hábito de sair ou de se confraternizar, né? Principalmente a gente saindo agora de um final de ano. E você pega outras pessoas que têm uma vivência em um meio, que se confraternizam. Era festa de segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Aí ela olhou pra mim e disse: sim, mas eu tenho que levar marmita toda a vida, não sei o quê. Cara, pode as coisas, né? Tente moderar, mas Como se fosse um absurdo, É, como se fosse um como se fosse um absurdo, porque as outras pessoas Como se fosse fazem algo tanto. errado. E é tanta, é pouca gente que faz isso que ela se sente é uma privação que ela faz a outra coisa, e não. O nosso corpo, ele só funciona dessa forma, né? Se você não fizer as coisas certinho, o shape não mente. Ele vai responder de alguma forma. Agora, voltando ao assunto do Deca Only, que eu quero saber aí com vocês. Eu acho que dá pra... Muita gente fala de Deca Base e Deca Only, né? Pra gente entrar no meio desse assunto de ergogênicos, que eu tenho até outras perguntas pra fazer. Qual a diferença de Deca Base e Deca Only, que algumas pessoas que estão aí nos assistindo não sabem, né? Acho que o Marcelo pode iniciar. Eu tenho tanta informação pra passar. Deca Base nada mais é do que
a maior quantidade de hormônio que você utiliza ser a DECA. O principal vai ser a DECA. O restante vai ser, se tiver o restante, testosterona em menor quantidade. Aí tem algumas proporções, que aí depende também do coach. Isso é o DECA base. E tem o DECA Only, Que é que é só só a ela. DECA. Que é só ela. Você faz só ela. Agora- E eu sou adepto. Do Deca 1. Aí a parte farmacológica. Fala um mestre. pouquinho disso aí, eu quero também saber se... Porque muita gente tem dúvida e começam a fazer uso de Deca 1, né? Que é só a Deca sem texto. E tem medo de ficar com baixa de libido. Ultimamente, quem tem falado muito sobre DECA Only, DECA Base, Rômulo Jogaib. Referência. Referência. Mr. Sizen, DECA Base, Adam Abans. Professor Que André são Rizuki professor- também André aborda. Rizuki. E outra coisa, e quando a gente fala dos usos de ergogênico, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo, já tem estudos com DECA, principalmente, e fui até para um curso com o Marcelo agora, tá? Que um médico lá apresentou um estudo com DECA base que melhorou o rendimento de uma idosa, melhorou o rendimento, melhorou a qualidade de vida, né? Então esses estudos chegam para acrescentar que o uso de ergogênico, claro, que tudo é dose e resposta, né? Não é só alguma coisa ruim como muita gente pensa, mas que tem uma saída positiva sim e pode ajudar muito as pessoas que precisam ou necessitam de alguma coisa para influenciar a melhora do rendimento, sono, qualidade de vida, né? Até mesmo idosos. Você Sim. já respondeu a própria pergunta que fez a mim. Tá exercitando Platão, vai pra filosofia. Eu passei a tarde com um filósofo. Pronto, exercitou. É a pergunta retórica. Um gênio. É um gênio. Olha, meu amigo, veja bem. O cidadão, primeiramente aqui, a gente não tá fazendo apologia nada, né? Isso. Do Não paracetamol tá mandando vocês à chumarem bomba nada. atômica. Aqui a discussão Aqui a discussão acadêmica. técnica. Exatamente. Acadêmica. Isso. Acadêmica. Olha só, pessoal, veja bem. O cidadão, ele tem a necessidade de fazer um certo tipo de droga ergogênico, né, um esteroide anabolizante, para fazer com que ele adquira um anabolismo, um crescimento muscular e etc. Essa é a questão estética que a gente está falando aqui, a gente está abordando nesse momento. Mas você disse aí perfeitamente agora das benesses e do que é o fim terapêutico da droga, da nandrolona, que é a decadurabolim, né? Sarcopenia em idosos, você não usou o termo científico, bonito, que você fala mais bonito do que eu, porque você é coloquial. Eu até uma dificuldade numa rotar ciência aqui. Sarcopenia, no caso, seria a perda de massa muscular em idosos, porque Ele se o fica cara caquete, ele fica com... Não só em idosos, Olha, não só em idosos. Você já ouviu falar em coxa de chupar caju no interior? Coxa de chupar caju é quando vai ficando assim, ó. Desse jeito, ó. Você tem que enterrar ele no pneu, porque ele não cabe no caixão. Quando ele vai ficando todo torto. Aí como é que você vai negar uma dose de nandrolona? Não vai descer. Ele tem os fins terapêuticos. Doutor Fernando foi ontem no Monstercast? Foi. No concorrente de vocês? A gente chega lá, Chega viu? lá, hein, Falou que Márcio? todo mês Chega aplica DECA no Não, avô. Também? No avô. Eu já vi os caras dizendo que é Deca na Vocês não é estão Deca na- Deca não é na Deca véia, Vocês na estão falando do aí, pai. mas eu não, Deca na porque Deus véia. falou, mas eu estudo envelhecimento desde a É graduação. isso. Então, aí é onde a gente Vocês chega. estão falando aí, eu tô achando... Rômulo é DECA na véia. Na avó ele fazia, né? Mas a sarcopenia, aí, existe a Fernando, sarcopenia secundária também, que pode ser, ela pode aparecer em pessoas com determinados tipos de câncer, doença renal crônica. Então existe hoje a sarcopenia secundária, que ela hoje não é só uma doença exclusiva do idoso, do envelhecimento. E se a gente for falar de prevalência, a prevalência da sarcopenia ela gira para homens 7% e mulheres 10%, ou seja, não é tão comum um idoso com sarcopenia, mas a partir dos anos que esse idoso for se tornando um sobrevivente, idosos com 80 anos, 85, 90 anos, essa prevalência vai aumentando. Então esse idoso tende a ficar. E eu acredito que se você puder contribuir para que esse idoso que é sobrevivente, que vive mais, que você possa contribuir para que essa vivência dele seja de qualidade, né, que você acrescente vida aos anos dele, né, através de intervenções terapêuticas, com treinamento, com dieta, né, com a própria intervenção com ergogênico, que já está na literatura, que é comprovado, eu acho perfeito, né?
A maioria dos E a gente idosos que eu precisa conheço entender não ingere a quantidade mínima de de proteína. proteína pra Exato. estimular a síntese proteica, eles- fazer com que de tenha onde massa vai vir- muscular, né, Márcio? De onde vai vir a proteína para existe os outra processos coisa. metabólicos dele? Isso. Existem questões. O problema não é nem que ele não queira, é que ele não consegue. Não consegue. Porque existem declínios ali fisiológicos relacionados a alguns Tem o Sem hormônios. Vergonha? Tem. O Sem Vergonha que bate. É. Ele acerta o da foto do Instagram. Alguns têm dificuldade para deglutir, né? Então, às vezes o resto ele erra. Uma, O dia todo. entrar A com falta uma de whey, apetite. entrar com uma whey que é pastosa ou líquida, então já Ou pode então, ajudar, né? Você quer dar uma morenzinho. melhor. E a gente entra e a gente fala MK677. muito dessa parte de sarcopenia e massa muscular, né? Porque o idoso, como tem essa sarcopenia, ele perde força, né? Em alguns movimentos. E isso não seria interessante para a longevidade dele. Porque já vi causas de idoso quebrar um braço, quebrar uma Queda, perna, né? Queda fica horrível, sem andar, sem caminhar, o cara perde as funções e dali ele encaminha para uma morte, vamos dizer. Rapaz, agora, mas eu tenho uma curiosidade. Você conseguiu perder quantos quilos, meu amigo, sem a bariátrica? Sim, Sem a bariátrica, 130 menos 190. Quase 60. Quase 60 quilos. Você tá com 130 agora? 132. Eu ganhei 132. 2 porque eu tô fazendo um protocolozinho aí. Ah, E o professor pode falar melhor que os professores que a massa, ela pesa mais que a gordura, não é isso? ela ocupa menos espaço que a gordura, digamos Ela assim. tem, né? O volume a densidade, dela, a questão ela é mais densidade, né? densa. 1 quilo de massa muscular vai ocupar um espaço menor do que. Tô observando gordura. que tá ocorrendo isso comigo. É. Eu terminei o treino de perna hoje. Vai ser um negócio aqui, meu irmão. Tem que treinar comigo. Ei, deu vontade de bater um retalho. Tem que treinar Bonito, comigo. né? O baixozinho meio Eu levantei, baixo eu- lateral aparecendo. Sou eu né? mesmo. Mandei pra minha esposa, disse, minha filha, olha aí, a mutação. E tem outra coisa. Quando a Testo pincelou pela primeira vez nesse corpinho, Ei, meu irmão, aflorou tudo, não foi? mano, você sabe o que é um cara passar... Eu vou tentar não me emocionar. Não, meu amigo, você tá aqui pra isso. Fique Olha à só, vontade. olha só. Tá em Conta pra casa. gente. Uma coisa é você não se amar. Uma coisa é você não se amar mais. Uma coisa é você não conseguir dar amor à sua esposa. E a pior de todas é você não conseguir dar amor aos seus filhos. Ele pedir pra brincar. Ele chamar papai, papai. E você olhar pra eles como 3 parasitas ou 3 camundongos. Porque não existe amor, não existe estímulo. O seu cérebro está atrofiado, a pituitária, o hipotálamo, parece que não produz mais. Não existe comunicação com as gônadas. Acabou-se. Só que você tá ali inerte, preso nas amarras que você mesmo cria e os seus monstros, os fantasmas. E quando você consegue se libertar, abre o leque e as opções, não é apologia. Mas os meus exames, quando eu recebi e tive em mãos ainda na fase muito opulenta, o problema era hormonal também. Déficit de testosterona. A minha testa era menor que a da minha mulher. Como é que pode? Hipogonadismo, né? Primeira coisa que acontece com... E aí foi complicado porque existe uma demonização dos medicamentos. Você tem que aplicar uma nandrolona ou uma testosterona igual um bandido, pô. Um preso, com medo, com vergonha. E todo mundo Lá em me casa eu julgando. ensinei a minha esposa, porra. Chega, minha filha, você vai aprender. Você é minha cúmplice. Se isso é crime, que não é. E aí eu divaguei, peço perdão e não chorei. Porque o amor voltou. E quando o amor volta, eu não tô falando só do sexo, não. Que o sexo é importante. Eu, pra fazer sexo com minha esposa, eu tinha que me programar, pô. Eu tinha que fazer um esforço tremendo, uma concentração. Sabe o que é uma mulher bonita passar do seu lado e você ficar ereto, virilidade, com vontade de beijá-la e amá-la? Eu não tinha mais isso, porra. Era simplesmente um copo que passava por mim. Dentro de casa. 6 meses sem ter relação sexual. 6 meses, porra. Aí a sua esposa, ela começa a entrar numa espiral de merda também, que você está proporcionando, porque ela precisa ser amada. Para que ela libere hormônios e citocinas que proporcione a ela ser uma melhor mãe. E dessa forma os meus filhos ser um melhor amiguinho na escola, nós sermos melhor vizinhos, melhores no trabalho.
eu estar aqui hoje só é fruto de tudo isso. Porque se eu tenho disponibilidade para trabalhar, atuar, é porque eu entrei nesse espiral positivo em que não é apologia. A testosterona, claro, junto com outros aspectos, o treino. Porque o que é que acontece com o gordo? O gordo chega na academia, esteira. Gordo é peso, meu amigo, no lombo dele. Professor, se eu estiver conversando besteira... Não, você tá certo. Pelo amor de Deus, eu tô Tá falando a minha certo. parte, prática. Nada. Prática. Tem que Gordo treinar, cara. É Tem que peso treinar. no lombo do gordo, meu amigo. que Meu amigo, treinar. você vai agachar. Eu só consigo descer até aqui. Vai, Desça, solta aí. solta aí. Mas você vai fazer, meu amigo. Verdade. Porque gordo tem que pegar é peso. porque- É complemento. é porque Complemento hoje- e faça depois, se der depois. tempo. É porque Até hoje... porque você tá muito acima do peso e aquele movimento repetitivo ali da esteira pode ser que cause lesões ou dores articulares, joelho, tudo. Então o que a gente precisa fazer primeiro? É fortalecer, cara, colocar a máquina muscular para trabalhar e aí sim criar a base para que você possa realizar o exercício aeróbio, entendeu? Não é o ideal é treino. para emagrecimento, não é o ideal, é um complemento e é extremamente enfadonho. Para uma Só pessoa, caminhar, né? pra uma pessoa Porque- que não tem o costume de frequentar aquele ambiente, você trancar ele em cima de uma esteira, amarrar ele dentro de uma esteira, aquilo ali vai ser uma tortura. Existem fases, né, do treinamento que você vai encaixar o exercício aeróbio, mas a primeira ideia é, você até pode encaixar o exercício aeróbio de uma forma muito mais lúdica e muito mais tranquila, que é o exercício feito na água, né? Tem nosso professor Felipe Dantas, falar dele aqui, que ele é um cara fantástico. Ele passou muito tempo trabalhando com obesos mórbidos. E ele ele treinava eles na musculação, né? E fazia os exercícios dentro da água. Ele aproveitava a própria resistência da água para gerar a resistência que na academia geraria. Porque eram caras que tinham que chegar de cadeira de roda na piscina. Para entrar na piscina era uma luta para colocar a pessoa. Mas depois que entrava, ele virava igual a gente, meu amigo. Porque você tirava a água, tirava o peso dele. Então ele conseguia se movimentar, caminhar e tal. Ele era o cara que... Ele tinha parceria com vários cirurgiões bariátricos. E ele era o cara que fazia o obeso perder aqueles 10% do peso para ir para cirurgia. Então ele era aquele cara. Trabalhou por muito tempo com isso, tal. Mas hoje o Felipe tá com outras agora é oficial da aeronáutica, né? Fez um. É porque fez a gente concurso quando pensa mas é treino de em força mesmo que tem indivíduo que fazer. obeso, né? Tem que e fortalecer a carcaça. eu pensando um pouquinho em antigamente, a gente tem um pensamento enraizado, né? E às vezes, principalmente alguns profissionais de educação física, um pensamento enraizado de talvez não se atualizar ali e modificar algumas vertentes, né? Mas como o indivíduo obeso ele tem dificuldade em realizar vários movimentos que sejam funcionais, né? Você utilizar de alguns exercícios da musculação podem trazer vários benefícios e fazer com que ele levante carga e peso mesmo, vai ajudar ele não só a estimular, porque a principal coisa é você sair do sedentarismo e começar a gostar de uma prática de exercício físico, gerar aderência, tá? Você gerou aderência, você gera frequência. Gerou frequência, você gera resultado, né? E quando você alinha o exercício físico, falando no complemento todo, não só a musculação, mas Marcelo sabe muito bem da necessidade de fazer exercício aeróbico, né? Para melhorar a flexibilidade metabólica. E hoje em dia, quando a gente fala de emagrecimento, a gente não fala só em relação ao exercício, Biogênese mas mitocondrial. isso sim, Aí é com em aeróbio. manter o indivíduo em Aí déficit o exercício calórico, entra né? pra A ajudar. gente entende que fazer uma pessoa não só obesa, mas sedentária, porque quando a gente olha o indivíduo obeso, você olha só a massa do cara, mas tem muita gente magrinha que é obeso, que começa a fazer um exercício com carga baixíssima e começa a ficar ofegante, né? Então fazer o cara ganhar condicionamento nesse nível de base e alinhando com os profissionais vai fazer o cara elevar o nível dele. O déficit gerado, a queima calórica gerada pelo exercício aeróbico nem se compara com o gerado pela dieta. A dieta é a base. A dieta é a base. Se não tiver cardio, ajustada, o cara não emagrece. o cardio ele vai entrar para melhorar um VO2, um condicionamento cardiorrespiratório, mas principalmente flexibilidade metabólica. Para você Perfeito. conseguir metabolizar e otimizar falou isso aqui no a sua dieta. A sua dieta. Então, se você está em déficit e faz o cardio, você potencializa aquele déficit.
Agora, retrocedendo um pouco no assunto, voltando no assunto de José, tudo que ele relatou é libido. A testosterona mexe diretamente na libido. Mas o que confundem muito é que libido não tem um viés só sexual. É multifatorial. Libido não é só vontade de transar, não. É vontade de fazer as coisas. É vontade de agir. É ter tesão pra fazer. É tesão pra para trabalhar, levantar cedo pra levantar e cedo. fazer um cardio em jejum. Isso. É vontade de trabalhar. É ter iniciativa para tocar aqueles projetos parados. Isso tudo. E comprar o pão na padaria. De E comprar comprar o pão o na pão, padaria. é. Comprar de carro. Tu acredita, a padaria é 800 metros. Eu hoje, olha, eu já isso vou tudo deixar é o lixo, libido. amarrando o lixo. Eita, Parece um Fechando. lixo. Eu entendo, de lixo eu entendo, que eu fui gari. É outra história massa, mas essa eu conto depois em outro podcast. Aí eu A gente, você vai voltar aqui, meu amigo. Que é o que o meu amigão tá dizendo aqui, meu amigo. É a vontade de viver. Agora, vontade de pelo viver. que eu conheço José hoje, a libido dele, olha. Tá lá em Tá cima. lá em cima, né? Porque o homem não para, é José. ligado no 220. Rapaz, pelo Pra amor tudo, de né? Deus. Pra tudo. Pra Pra tocar. fechar esse podcast aqui hoje, deixa uma frase motivacional aí com a sua libido bem alta pra essa galera que tá lá atrás. Rapaz, eu não consigo deixar só uma frase, não. Vai ficar gravado pra posteridade, pra sempre no YouTube. Pra eternidade. Mas eu vou tentar ser sucinto. Que é uma frase que eu comumente falo muito. Independente do cara ter religião ou não, de ter religiosidade ou não. Eu tenho a minha, vocês devem ter de vocês. Mas se você ler a Bíblia, a palavra, mesmo que você não acredite em nada que está ali, mas leia e veja só o que tem ali. Ali tem umas passagens que traz, no mínimo, uma reflexão filosófica grandíssima. Eu não sei dizer qual é onde está, eu só sei que é em Apocalipse, meus amigos. Não sei qual é o número. Mas lá tem uma passagem que diz assim. Você lê, você se depara com aquilo, você fica... Deus vomitará os mornos. Os mornos. Deus vomitará os mornos. Aí você vai me dizer... Passa, José. Mas que porra é isso? Você vai vomitar os mornos. Quem é morno? Vou dizer quem é morno, meu amigo. Morno é gente que você vai apertar a mão dele ou dela... Aí ele vai, aperta aqui minha mão, por favor. Aí faz assim. Aí aperta como? Aí tem que ser como? É assim, meu amigo. É igual Quente, meu amigo. Aí, né? aí você vai dar um abraço. É isso. Aí você vai dar um abraço. Vai dar um abraço, Ela bota vai assim. O beijo, ela bota aqui. Meu amigo. Gente preguiçosa. Segura a mesa. Gente preguiçosa. Gente safada. Que não gosta de ajudar, de trabalhar. Então Deus vai vomitar os mornos. Então, meus amigos, até água morna às vezes dá vontade de vomitar. Café morno, refrigerante morno, cerveja morna. Seja quente ou frio, mas não seja morno, Não seja morno. Seja intenso, intensidade. Intensidade. Não seja medíocre. Intensidade é o quê? Intensidade é o quê? Intensidade é o quê? Eu falo na voz de Valdemar ou na voz de Valdemar? Claro. Ele passou o dia todinho me enchendo o saco dizendo essa voz. Agora eu vou abrir até o caminho pra ele falar. Intensidade é o quê? Joga o bonezinho, joga o bonezinho. Intensidade Seu é o boneco quê? igual do- é o que é essa onda aí? É o que é essa onda aí? Ele vai dizer Vai agora. assistir depois do Que episódio. você vai treinar comigo e você vai perceber o que é. Diga ele aí, Márcio. Meu querido, intensidade. Ô garoto, intensidade é carga. Intensidade é uma grandeza da física que é força igual a massa vezes a aceleração. É aceleração, garoto. Salve, meu grande professor. Então, Valdemar Guimarães. se você quer treinar com intensidade, faça o exercício, faça o movimento acelerado na fase concêntrica, entendeu? E o final? Então, e lê agora, meu livro. vá pra leia meu livro E o final? E o final? e vá para casa, vá pra academia, feche a cara e treina, ô seu animal.
E com isso a gente fecha mais um podcast. Em homenagem ao grande Valdemar Guimarães, obrigado. Você é o mestre de todos nós. E obrigado aí pela turma aí, que me recepcionou muito bem. A gente Vai. que E agradece. o cameraman, o estúdio, aí o Todo galera que tá mundo de na. parabéns. Salve. É coxia, é ou não coxia, sei lá. Valeu, man. Você é foda, viu? Salve, galera. Curte, compartilha, comenta e Hipertrofiando o Cast. que Se esse inscreve foi no engraçado. canal, galera. Vai lá, Esse viu? episódio foi muito massa. Valeu. Valeu.